Cristo para todos. Estamos dando continuidade ao nosso propósito de oração da jornada espiritual do mês de maio. Nós estamos perseverando nesse propósito, não podemos quebrar o propósito, devemos ser fiéis ao nosso Deus, buscando a Deus com toda a oração e com toda a súplica e crendo na resposta que vem do Altíssimo. Deus é bom e a sua misericórdia, a sua bondade dura para sempre. E precisamos confiar nessa bondade, nessa misericórdia. Amém? Portanto, persevere nesse propósito, ore com toda dedicação e creia que a sua vida será transformada. Em nome do Senhor Jesus. Nesse canal você encontra um conteúdo de espiritualidade cristã e desenvolvimento espiritual. O foco desse canal é a pregação do Evangelho do Reino de Deus. O Reino de Deus em primeiro lugar. E se você colocar o Reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai ter uma experiência espiritual tão extraordinária que a sua vida vai mudar completamente, da água para o vinho. E como é bom ter experiências com Deus. Como é bom nós vivenciarmos uma espiritualidade de comunhão com Deus, de apego ao Todo-Poderoso. Não tem nada mais poderoso, mais impactante e transformador do que a presença de Deus. Precisamos buscar essa presença em todo o tempo. Não somente quando precisamos, mas em todo o tempo. Eu costumo receber várias petições de orações. Pastor, ore pela minha vida financeira. Pastor, ore pela minha família. Ore pela minha saúde. E eu tenho o dever de orar. Eu não posso rejeitar um pedido desses. Eu tenho que orar, eu tenho que receber todas as petições. Mas você que me acompanha tem que aprender a desenvolver a sua fé e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Você precisa buscar a Deus em todo o tempo, não só quando precisa, mas em todo o tempo. O problema de muitas pessoas é que elas só procuram a Deus quando precisam. Quando aparece uma doença, um problema financeiro, um problema jurídico, judicial, um problema familiar, aí a pessoa procura o pastor, procura a igreja. Não pode ser assim. Você não pode buscar a Deus somente quando precisa, mas tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Precisa ter uma intimidade com Deus, ser amigo de Deus. E assim, Deus abençoará a sua vida. Amém? O que eu quero dizer com tudo isso é que nós não podemos buscar a Deus somente quando precisamos, mas devemos buscá-lo em todo o tempo. E não busque a Deus somente pela bênção, mas busque a Deus pelo que Ele é. E Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Ame a Deus de todo o seu coração. Glória a Deus. Hoje é 13, estamos no 13º dia da jornada espiritual. Vamos fazer a oração do Salmo 46 nesta segunda-feira e fazer a oração da prosperidade. Mas antes, medite comigo nesse texto, João capítulo 14, versículo 21, palavras do Mestre Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não devemos amar Jesus da boca para fora. Tem uma passagem que diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso está escrito no profeta Isaías, capítulo 29.
E também em Mateus capítulo 15, Jesus repetiu essa passagem do profeta Isaías. Tem muitas pessoas que honram a Deus da boca para fora, honram a Deus com os lábios, porém o coração está distante de Deus, porque são pessoas que não obedecem aos mandamentos de Deus, que não obedecem à palavra de Deus. E Cristo está ensinando aqui que aquele que tem os seus mandamentos e os obedecem, esse é que realmente ama a Deus. Esses que obedecem aos mandamentos de Deus são os que verdadeiramente amam a Deus. Prestem atenção. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, o outro Judas: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu vou repetir para ser bem didático. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não ama ao Senhor Jesus, não guarda a palavra dele. Não persevera, não continua na fé, não congrega, não continua no corpo de Cristo, que é a igreja. Quem não ama ao Senhor Jesus, não ora, não pratica os mandamentos, os princípios do governo de Cristo, que são a justiça, a misericórdia, a retidão, o amor, a fidelidade. Esses são os princípios fundamentais, os alicerces do trono de Deus, do governo de Cristo. Quem não observa esses princípios não ama a Deus de fato. Entende? Nós não podemos amar a Deus da boca para fora, com os lábios apenas, mas devemos amar a Deus de todo o nosso coração e obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo à sua palavra. Preste atenção nesse texto. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo fazem morada na vida daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, daqueles que guardam a palavra de Cristo Jesus. Guardar a palavra do Messias é guardar a palavra de Deus, porque o Messias é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Quem guarda a palavra de Jesus está guardando a palavra de Deus. E aí, ele vem e faz morada na vida dessa pessoa. Versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Portanto, meus irmãos e irmãs, guardem a palavra de Deus no coração de vocês, obedeçam aos mandamentos de Deus, aos princípios do reino de Deus, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a retidão e o amor. Observe esses 5 princípios e assim você estará cumprindo a vontade do Senhor. Deus quer que você tenha misericórdia dos seus irmãos. Deus quer que você ame seus irmãos. Deus quer que você tenha pureza de coração. Deus quer que você tenha bondade no seu coração. Observe os princípios do Evangelho e Deus, o Espírito Santo, estará com você.
Ore comigo, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos dando continuidade à jornada espiritual desse mês de maio, recitando o Salmo 46. Pedimos ao Senhor socorro. A palavra diz que o Senhor é socorro bem presente nas horas de tribulações, de angústias. E eu peço ao Senhor, meu Pai, socorre essa pessoa que ora comigo e que de repente está atribulada, oprimida, preocupada, pois está enfrentando um problema financeiro, uma escassez, um desemprego. Essa pessoa se encontra em uma situação difícil, em que ela vai para um lado e para o outro e só encontra portas fechadas. Meu Deus, abra todas as portas na vida dessa pessoa. Portas de emprego, meu Pai. Portas de oportunidades financeiras. Meu Pai, venha abençoar a vida econômica dessa pessoa. Abençoe a vida financeira desse trabalhador, dessa trabalhadora, meu Pai, desse fiel dizimista e ofertante voluntário do Teu reino. Prospera abundantemente a vida desta pessoa. Repreenda o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. Repreenda, meu Deus, a peste, todas as pragas das plantações. Repreenda, meu Pai, e que essa pessoa venha colher os frutos de sua plantação em abundância para a glória do Senhor. Prospera abundantemente, meu Deus, a vida do Teu povo, de todos que oram comigo. Prospera, dê para essa pessoa o dom da prosperidade. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Diga: eu recebo a prosperidade em minha vida, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E diga: graças a Deus. Que o Todo-Poderoso abençoe sua vida abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima oração, se Deus quiser. Tenham todos um excelente dia na paz de Cristo Jesus. Glória a Deus!